muito bem-vindos ao Talks, o podcast do Prêmio Imagem. E na entrevista de hoje nós vamos falar com uma empresa que cuida de empresas, né, Cris? Com certeza. Hoje aqui com a gente o Amarildo, o Davidson e o Elcio, falar um pouco da história deles brilhante, de sucesso. E vai ser uma história emocionante. Bem-vindos. O microfone é de vocês. Obrigado, Cristian. Obrigado, Mara, pela oportunidade que vocês nos deram de estar aqui presente nesse podcast, né? E é um prazer contar a história nossa, porque nós, como empreendedores, temos uma história e a gente gosta de passar essa experiência para outros empreendedores, para as pessoas que querem, né, um dia ser um empresário, principalmente. E nós aqui, como a Mara disse, nós cuidamos exclusivamente de empresas, né? O escritório Ventura, a gente usa várias expressões, assessoria contábil, e aí surgiu quando, né? Em 2007, exatamente, surgiu escritório Ventura, né? Ventura é o meu sobrenome, né? E eu trabalhei a vida toda ali como contador também numa empresa de contabilidade que eu vinha suceder depois de 27 anos de trabalho dentro dessa empresa. Uau. E já estamos passando, né, 16 anos de história aí, de empreendedorismo, né? Comecei sozinho e hoje tem aí, olha, meu filho, o Davidson, né, que é contador, e o Elcio, que também tem uma história para a gente, né? Ele vai contar um pouco também aí para vocês entenderem. O Elcio, há 2 anos, entrou no quadro societário do escritório Ventura, por merecimento, pela sua capacidade, né? E o Davidson, por si só, por ser um herdeiro natural, está aí com a gente. E quais foram os desafios que vocês tiveram lá no início? E até agora, né? Como o Davidson Elcio está há menos tempo, vamos dizer assim, dentro da sociedade, esses desafios basicamente acabou recaindo sobre os meus ombros, né? De tomar as decisões certas para que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos. Em 2007, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aí pouco mais de 50 clientes dentro da nossa carteira, eu tinha aí sim um grupo de 6 pessoas trabalhando, né? Então eu precisava acertar no negócio, vamos dizer assim, né? Eu precisava acertar nas minhas decisões para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos, e com uma carteira considerável, com uma equipe também considerável no escritório Ventura de hoje, e não só a contabilidade, em outros braços também que hoje nós temos dentro da empresa. E principalmente aí o Davidson e o Elcio que tem levado esse novo projeto, né? Davidson, né, Elcio, aí vocês podem contar um pouquinho da história para a Mara? Eu estou curiosa para saber quais foram os desafios para vocês também, né? Eu como o sócio mais antigo, vamos dizer assim, eu dou toda a liberdade para que eles façam, para que eles apresentem, porque hoje os jovens é que vão nos apresentar as novas ideias, né? Sem dúvida, cabeça fresca, né? A gente vai acompanhando e evoluindo junto com eles também, como eles evoluem com a gente, né? Eu sempre fui um menino muito levado, bagunceiro, uma dificuldade de aprender, dificuldade de estudar, não conseguia ter atenção nenhuma. E sempre olhando para um propósito, né? E também olhando para quem a gente quer, o espelho, né? Que no caso é meu pai. E meu pai sempre esforçou muito e eu fazia Kumon. Fazia o Kumon de português, depois fiz o de matemática para ajudar a aprender, para ajudar a evoluir e tudo mais. E sempre nessa pegada. Não conseguia ler, não conseguia aprender a escrever, nem absolutamente nada. Era muito difícil para mim. E aí meu pai se esforçou muito. Até que fui estudar no Virgílio e tudo mais, e minha sala ia fechar. Por falta de pessoas na sala e tudo mais. E minha mãe foi até o Virgílio e chegou lá e falou assim, ó, a sala do seu filho vai fechar, ele precisa arrumar outra escola. E nisso, ela foi atrás do objetivo. E meu pai falou assim, então coloca ele para estudar de noite e ele vem trabalhar de dia com nós. E eu tinha 16 anos. E meu pai falou assim, se você vir trabalhar, aquela motinha do seu irmão eu dou para você. Opa! Brilhou o olho. Despertou interesse. Mas eu só permiti com que ele começasse a trabalhar realmente no escritório quando ele completou a idade que fosse permitida, tá? Porque antes disso... Sim, mas ele me deu uma visão, né? Pô, 18 anos,
aquela motinha ali já. Como que vai negar, né? Era uma bis sem cilindrada, mas pra quem vai fazer 18 anos. Nem começou a trabalhar, já estava conquistando algo. Exatamente. Ele já colocou uma visão lá na frente, né? Colocou aquele milho na frente do pé de pano do cavalo, do pica-pau, né? Sim, verdade. Ó, e nisso, fui pro objetivo, com muita dificuldade também, estudando. Teve os problemas, né? DP aqui, DP ali. Fui pra faculdade, me formei. Aí parece que as coisas começaram a abrir, comecei a olhar, ter um olhar diferente. Fiz a pós-graduação, para quem não conseguia nem ler nem escrever, Legal, né? Terminar a pós-graduação e tudo mais. Então, e também vim para a sociedade do escritório. Aí eu vim em 2007, quando o pai adquiriu, né? Então fazem 16 anos que eu estou no escritório. Entrei trabalhando, fazendo serviço externo, ajudando principalmente meu pai a fazer banco, indo em cartório, reconhecer firma. Antes da pandemia tinha muito isso, né? Sim. Tinha que ir na Receita Federal, no posto fiscal, tudo tinha que reconhecer firma E é etc. importante, não cortando, né? É importante nessas oportunidades eles entenderem de que o fato de ser o filho não vai começar no alto. Ele precisa saber começou todas pela as parte, etapas de trabalho que Muito bom. nós temos ali para que ele pudesse chegar hoje. Né? Então, Legal. ele começou lá embaixo, vamos dizer assim, aonde eu comecei também, Sim. que é o serviço externo, depois vai ser, aí começa a mexer com outras situações dentro do escritório e vai agregando conhecimento, experiência, aí a gente vai identificando onde estão as habilidades deles para que eles pudessem, para que ele, no caso, e o Elcio também, é diferente porque o Elcio, né, você trabalhava na usina, na caldeira da usina, e hoje virou um contador também, e aí... Como foi essa trajetória, Elcio? Inicialmente, né, antes de entrar no escritório, na assessoria, no Ventura Assessoria Empresarial, eu tinha uma vocação de trabalhar na indústria. Então, eu cheguei a iniciar a faculdade de Engenharia de Produção, comecei a trabalhar na indústria, numa agroindústria, porém, nesse meio do caminho, eu olhei, essa era a minha vocação. Eu estava no segundo ano de faculdade e tive que tomar a difícil decisão de, será que eu preciso largar e rever o que eu quero para mim? E isso foi no ano de 2014. E continuei trabalhando na indústria. Em 2015, eu entrei nas ciências contábeis, comecei a conhecer a contabilidade através foi do LinkedIn. Eu comecei a olhar os cargos. Falei, será que eu combino com o quê? Elcio Carvalho, publicitário? Tá, aí foi indo. Elcio Carvalho vai ser médico. Aí eu lembro que eu olhei assim, ó, Elcio Carvalho, auditor fiscal. Bonito esse nome. Cresceu os olhos, né? Cresceu o olho. Cresceu os olhos. Comecei a olhar, eu lembro que estava olhando auditoria, controladoria, e comecei a me interessar pela contabilidade. Então, já tomei decisão. Em 2015, iniciei a graduação em Ciências Contábeis, na hoje Unisagrado, e continuava trabalhando nessa agroindústria. Aí comecei a aprender na faculdade, comecei a conhecer o que é ser um contador, o que é contabilidade, e comecei, de uma maneira assim, meio, vamos dizer assim, até indireta, tentar aplicar isso onde eu trabalhava. Onde eu trabalhava, eu tinha que fazer um pouco de gestão da matéria-prima, assim, do que alimentava as caldeiras, né? Porque aqueles blocão de palha de cana-de-açúcar. Sim. E nós tínhamos que... Só que assim, muitas vezes eu inventava. Acho que deve ter mais ou menos umas 20 toneladas, vai. Aí a gente olhava no olho. Aí eu falei assim, viu, mas se a gente fazer uma contabilização assim, a gente começou a aprender aquele método de contabilização de estoque, vamos fazer desse jeito? Eu estou aprendendo isso na faculdade. O pessoal olhava, como é que você está falando, garoto? Tinha 20 anos na época. Quer reinventar. Exatamente. Aí começamos assim a ser um pouco mais preciso nessas informações. Tá. E como eu trabalhava nessa empresa, eu tinha curiosidade de saber os números. E como ela é uma sociedade anônima, ela tinha que divulgar seus balanços, seu DRE, e eu ia lá e começava a ver. Então, assim, mesmo eu não sendo a função de contador, da área contábil, eu já me interessava pela contabilidade da empresa, que é disponível, né, no site. Então, eu já começava a ter esse contato. Aí, no ano de 2016, eu no segundo ano de contabilidade, veio a oportunidade de entrar na Ventura Assessoria Empresarial. Na época, escritório Ventura. E, assim, eu ainda era muito novo, tinha apenas o segundo ano, a gente conhece mais aquele básico de contabilidade. E veio um trabalho de assistente de escrita fiscal, que é uma parte assim, que cuida um pouco mais de escrituração, de notas, apuração de impostos, principalmente os indiretos, aquele imposto que a gente tem no consumo, que tem na notinha fiscal. E foi aí que começamos.
E hoje é um especialista, né? Hoje ele virou um especialista na área fiscal dentro do escritório. E com essa capacidade dele aí, dessa experiência, olha, a experiência que ele teve foi numa usina, né? Na Moenda. E hoje é um puto de um profissional dentro da contabilidade na nossa empresa. Um né? orgulho, Que não é lógico. Que, Fica até arrepia aqui, ó, não dá pra ver, mas... assim, e a gente enxerga, a gente vê dentro das empresas de contabilidade, na maioria, as oportunidades se estendem aos sócios, aos herdeiros, né? Vamos dizer assim. Dificilmente você vai ver um talento externa. virar um sócio. Ele vai, é mais fácil ele virar um concorrente do que virar um sócio, né? Então nesse caso é o que se aplicou. Eu sei, olha, veio para o escritório já há 2 anos na sociedade, né? E aí agregando todo o conhecimento, porque depois de um certo momento, né? O Amarildo, pela quantidade de clientes, pela quantidade de colaboradores que nós temos hoje, eu não conseguiria conduzir isso de forma só. Nos últimos anos aí, tivemos um crescimento de 23 colaboradores para 50 hoje, né? Somos em 50 hoje. Poxa, mais que dobrou. Essa nossa mudança para o novo Nós local tivemos uma também. mudança de cultura em dezembro de 2021, com a vinda do Elcio, né? Lá naquela história, quando eu ainda era o menino que fazia o serviço pro meu pai, de serviço externo e tudo mais, o mais gostoso do meu trabalho era quando ele ia pescar. Porque ele me atribuía Você a pegava maior responsabilidade. responsabilidade do escritório era minha. E a outra maior responsabilidade, além de ter que fazer o papel dele, né? Lógico, eu não tinha ainda a capacidade de poder fazer esse papel. Sim. Mas ele pelos me- olhos, né? Ele me atribuía a ir ao banco e buscar o salário do pessoal e pagar um a um. Nossa. Foi aí onde eu comecei a responsabilidade e entender a importância do meu pai, o espelho que eu estava buscando e também o interesse em ser um empresário, né? Porque quando você faz um pagamento e a outra pessoa está recebendo o valor ali, você vê na cara daquela pessoa ali, ela está recebendo sobre aquilo do trabalho de 30 dias. Sim. O quanto aquilo ali é importante para importância, outra né? pessoa, né? Embora naquela época eu não tinha muito essa percepção, mas você consegue ver hoje, né? E também na época eu via os olhos brilhando, igual brilhava o meu. Tá. E é interessante nesse comentário porque normalmente um jovem pegando uma responsabilidade dessa teria medo e você gostava. Não. Gostava. Normalmente a primeira reação, não vai não. Era o mais gostoso. E você gostava. Então ali já mostrava os sinais de liderança, né? E às vezes as pessoas quem vai nos ouvir depois vai falar assim, nossa, mas é assim, né? Você imagina que uma empresa de contabilidade só trabalha para o município onde você está aí estabelecido. Só local. É só local. Pelo contrário, hoje com toda a tecnologia, antes dessa tecnologia a gente já trabalhava para alguns clientes fora do município de Lençóis, né? Mas hoje a gente já trabalha uma região bem mais abrangente de clientes. A gente tem Atende muitos quase 40 clientes, cidades. Sim, clientes, Nossa, que bastante, legal. até clientes de outros estados também, temos hoje nas 40 carteiras. cidades. 40 cidades, 4 estados ou 5 estados? Acho que é 5 estados, né? Cinco E isso estados. vem... Não isso- tem mais limite, né? Sim. Acabou as Hoje a tecnologia fez distâncias. com que esse limite não tivesse mais. Inclusive, o primeiro trabalho que a gente vai fazer até fora do país agora é uma Nossa. abertura dos Estados Unidos, né? Que legal. Que é um desafio, algo que novo legal. que vem aí preparando. E dentro do business também, nós fizemos a primeira clima organizacional, né? Sim, sim, Em espanhol, uma né? empresa argentina. Uma empresa argentina. Nossa. Então, é de lençóis para o mundo, vamos pensar É por assim, isso que eu né? falo, histórias pra gente contar. As pessoas têm que saber, né, o que a gente tem em casa e valorizar isso. Além dessa história, a gente tem, logicamente, aí lá a nossa equipe, que a gente não pode deixar de falar um pouquinho da nossa equipe dentro do escritório, né? Então, hoje a gente tem um quadro considerável de colaboradores, assim, todos capacitados. Lógico que dentro de um escritório você não vai enxergar que todos eles são contadores, formados com faculdade. Isso é impossível, Sim. né? Lógico que em toda empresa tem aqueles que têm funções estratégicas, né? E outros que têm de menor importância, mas lógico que quando a gente fala de menor importância,
que tem uma função específica Menor abaixo de complexidade, nível, menor talvez. complexidade, Mas faz parte e da que até engrenagem. faz, Sem né? dúvida. A engrenagem E a encaixa. engrenagem Se faltar essa pessoa, a engrenagem não roda. isso eu falo sempre quando a gente tem oportunidade nas nossas reuniões, nos nossos eventos, que a engrenagem nossa ali, ela, por menor que seja a importância de um funcionário, é o caso que a gente cita até, porque eu tenho a minha tia que faz a limpeza lá. Imagine se nós chegássemos num ambiente que não tivesse o recolhimento do lixo, o paninho passado no chão, o cafezinho feito. Como seria Eu dou esse o nosso mesmo dia de exemplo trabalho? aqui, Então, e a gente mostra por aí a importância de todos, independente da função que, logicamente, está exercendo. Quando a né? gente fala dessa questão da função, a virada de chave em dezembro, né, Elcio, de 2021, que o Elcio veio para a sociedade, convidou tudo mais, eu vinha estudando um pouco de como crescer o escritório. E levando isso pro meu pai. Meu pai sempre aceitou as ideias, sempre buscou me apoiar. Acredito que um ou outro não até hoje, né? Mas faz parte, Sim. né? Mas sempre apoiando. E eu fiz um treinamento, fiz imersão, tal, busquei treinar, tudo mais. E eu identifiquei que no escritório, a missão, a visão e os valores era apenas uma coisa de site e parede. Tá. Nós não seguíamos muito aquilo Não que tava estava no DNA ali, no de- DNA do negócio. Então, em dezembro de 2021, nós criamos essa visão do escritório. Então, qual era a visão do escritório? Ser referência no Centro-Oeste Paulista até 2027, contribuindo com a alta performance. Então, essa é a visão hoje. Então, até 2027, nós temos traçado isso com faturamento, meta, objetivo. Como diz o... Como chama? O barbudinho lá? O... Marcelo Germano? Não, esqueci o nome dele agora. Vamos dizer ele, quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, Serve, né? sim. Esqueci o nome dele agora. Ele sempre bate nessa tecla. Então, quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, se você não Deixa tem a uma vida me visão... levar, né? Aí eu Deixa a vida me levar, a empresa vai no sopro de Deus, né? Sim. Tem vários termos aí que dá para utilizar. Então, aí nós criamos isso em dezembro, Tá. implantamos no escritório, colocamos todo mundo, vamos fazer um treinamento, tarará, implantamos, colocamos hierarquia, missão, visão, Foi valores. junto com a chegada dele. Junto com a chegada do Elcio. Chegada, a virada, né? virada de Sim, chave. sim. Sim. E aí, buscando o quê? A visão. Tá. Como nós vamos fazer o endomarketing? Putz, para fazer endomarketing tem que fazer isso. Tá, precisamos de uma pessoa para ajudar. Trouxemos uma RH. Então a RH hoje cuida das pessoas dentro do escritório, do endomarketing, faz ações e tudo mais. Beleza. Quais são as estratégias que nós vamos definir? Para definir as estratégias, precisa de uma equipe de marketing. Vamos lá, contratamos 2 pessoas de marketing, elas apoiam a gente. Legal. Beleza, estamos com problema com um TI lá. Traz um TI. Então, não é só uma preparação contábil do escritório contábil. Por isso que a gente fala que hoje a empresa é Ventura Assessoria Empresarial. Tá. Isso era um item que eu ia perguntar, porque na votação, na pesquisa, foi majoritariamente como escritório Ventura. Então, acho que, vou falar aqui, eu não lembro exatamente, mas a gente faz as atribuições dos votos, né? Mas uma parte já aparecia como assessoria, mas todo mundo lembra Ventura. Acho que é a Sim, palavra mais forte ali, né? Sim. Ventura, escritório Ventura. Que até a nomenclatura mais usual, né? No Sim, ramo da contabilidade. sim, é. Vai Eu lá no mesmo- Ventura, É, o Ventura faz tal isso, coisa. Eu mesmo usei no começo, eu às vezes até esqueço de falar. Eu falo, é Escritório Ventura, porque começou comigo lá, Escritório Ventura, né? Mas como a gente fala, é o nome fantasia. O né? importante, Tem na razão social. o importante Ventura, é lembrar o nome. né? Acho sim, que esse sim, recalque sim. de marca é importantíssimo. É a marca, né? Isso. É a marca, é o Ventura. Sim, então, sim. o Ventura o quê? O Ventura for Business, o Ventura for Vagas, o Ventura Contabilidade. Tá. E ali a gente fixa isso para as pessoas entenderem, putz, preciso de um recrutamento e seleção, e Já. etc. É Ventura. Tá. Entendeu? Então a fixação Aproveitando é a marca que a gente Ventura. está então nesse assunto, fala um pouquinho de cada empresa. A ideia é contar histórias de empresa, então fala um pouquinho de cada business mesmo. Tá. Eu vou deixar para eles falarem, porque o projeto iniciou-se e eles talvez possam falar de uma forma mais Tá. interessante para o público entender o que a gente hoje tem de produto dentro. Que são vários produtos, Sim, né? sim. Sim, vários. são vários produtos. Bom, quando a gente fala de Ventura for Business, é Ventura para negócios. Tá. Então, Ventura Assessoria Empresarial, que é para contabilidade, contábil, fiscal, contabilidade convencional e BPO contábil, né? BPO contábil é quando nós alocamos
nossos colaboradores dentro das empresas. Tá. Eles trabalham direto para aquelas E dá um empresas. destaque aí, interferindo um pouquinho, mas a complementar, né? O BPO... Mas esse é o espírito mesmo, pode interferir. Muitas vezes o escritório de contabilidade ele fica restrito simplesmente ao atendimento interno. E hoje não, hoje nós estamos numa outra pegada. Hoje, para atender quem? Principalmente aquelas maiores empresas que têm uma necessidade de um trabalho diferenciado, mas ele quer dentro do ambiente dele. Né? Então, nós montamos uma equipe, colocamos dentro da empresa para fazer o serviço que seria feito. E seria um trabalho de forma exclusiva. Mas nós temos também modalidades que a gente faz internamente. Aí Não a é pessoa montada a fica lá- estrutura lá, mas tá. os funcionários são alocados na empresa dentro do nosso ambiente Mas interno. nesse formato de BPO, a pessoa faz lá e sob os olhos de vocês, digamos Sim, assim, isso. né? Sim, Pode sim. ser lá e pode ser dentro Tá. do nosso ambiente interno Tá. também. Uma das principais características é envolver mais esse nosso profissional no processo da empresa. Então ela conhece mais como que funciona esse negócio, Fantástico. ela sabe como que é a comunicação interna. Então, por mais que às vezes o profissional não está na empresa, ela é alocada no processo. Tá. Então é um tipo de trabalho que precisamos muito adaptar também ao negócio. Então ele tem essa tração, vamos dizer assim, um pouco diferencida Sei. da contabilidade convencional. E praticamente vai atender aquelas empresas em que está numa fase de crescimento, onde um escritório de contabilidade convencional já não é muito mais legal, mas ele não quer montar uma estrutura interna, mas ele pode ter essa estrutura dentro do nosso escritório. Mas se ele montar também uma estrutura, né, a gente coloca a equipe lá para Consegue trabalhar. colocar Né? dentro. E tem outros serviços que BPO é terceirização. Sim, Sim. Então, tanto nessa pegada da contabilidade, também tem o outro pilar que é o BPO financeiro. Tá. Então, quando você tem uma estrutura ali daquele contas a pagar, a receber, gerar indicador, desenvolvimento em BI, você quer uma plataforma, um negócio mais robusto ali Sim. mesmo, um negócio bem forte do financeiro, nós temos o BPO financeiro. Então, nós temos a equipe, uma parceria, lógico, que ele faz todo o controle do contas a pagar, a receber, conciliação bancária. O cliente tem uma plataforma que ele acessa e ele tem todos os BIs lá já de todo dia diário. Então tem todo ali E ver até a saúde do Nossa, que negócio legal. em tempo real ali. então é um projeto, por exemplo, demora 3 meses para implantar o BPO financeiro, para conhecer a empresa, emitir notas, tudo mais, e trazer isso para dentro do sistema operacional, né? Dentro do ERP. Tá. E qual é a intenção disso? Gerar mais informações para o cliente. Para ele ter mais informações estratégicas e tomar medida dentro da sua empresa. Porque, Então, porque muitas vezes o empresário, ele tem aquela capacidade de fazer o negócio dele. Eu sei vender, eu sei prestar o serviço, porém a área financeira já não é o meu dom. Eu não tenho muita habilidade. Então eu preciso de uma ajuda, eu preciso terceirizar esse processo. Então ele vem meio que nesse sentido de também ajudar o empresário a ter mais tempo, ele focando na atividade Que é o fim da empresa dele. network, É no né? Ir negócio atrás dele. de novos Sim. negócios. A gente enxergou isso como nós temos uma carteira considerável de clientes, então de clientes que têm essa necessidade. Que muitas vezes, a gente, até conversando com clientes, eu pergunto, como que você tem as informações? Está na cabeça dele. Desde o saldo bancário, quanto que ele tem para receber, o que ele está fazendo, sabe? Todas as informações concentradas. Isso é muito perigoso para o negócio, até para a própria continuidade dele. Eu ia falar Porque isso, a gente está preocupado com sucessão. Eu estou aqui preocupado, mas todo empresário que tem um negócio que já surgiu, já cresceu, tem aquele já estrutura tudo, então ele tem que se preocupar com a continuidade. Quem é que vai continuar isso? Será que ele vai esperar ele não estar aqui? E aí, quando ele não tiver mais, já foi. Aí o negócio pode descontinuar, a concorrência pode aproveitar. Aí é uma oportunidade, muitas vezes, até para a concorrência, Sim, né? sim, E é importante o cliente, principalmente aqueles que já têm já um nível já maior e tal, ele entender que é necessário isso. Isso é necessário, principalmente porque você porque o BPO financeiro ele vai bem estratégico. Ele vai naquele ponto ali, mostra a dor para ele ali. Depois que deu o go live, vai embora. Tá. Funciona, roda. Já Legal. era. Tudo dentro de SAP, TOTOS, domínio, qualquer sistema financeiro que é necessário. Integra tudo no... Integra. A gente faz uma base que puxa tudo num só e a gente gera as informações dentro dessa plataforma que é criada. Tá. Então, Aventura Assessoria Empresarial, contabilidade convencional para pequenas e médias empresas, certo? Crescer um pouquinho, temos BPO contábil, que é a terceirização para colocar dentro da sua empresa ou na nossa.
E o BPO financeiro, que é o apoiar, é o fazer o trabalho para você. Não preciso contratar um financeiro. Não, a gente faz tudo. Contas a pagar, receber, conciliação bancária, etc. Então, isso é a Ventura Assessora Empresarial. Tá. Quando nós entramos no Ventura for Business, é o apoio às empresas para o crescimento. Então, é buscando o mundo que a gente fala, né? Que eu até estou lendo um livro que chama O Mito do Empreendedor. É baseado na história dos Estados Unidos, tudo mais, empreendedor nos Estados Unidos. E ele fala que nós temos dentro de nós 3 perfis. O empreendedor, o administrador e o técnico. Quem é o empreendedor lá no escritório? O empreendedor é aquele que está pensando no futuro. Tá. É aquele que está pensando onde eu vou, como que eu vou, com quem vai estar comigo. Empreendedores são eles, E então. quem é o administrador? O administrador é aquele que desenha tudo. É o pé no chão. É o pé no chão. É aquele que fala assim, se eu for ter uma caixa de ferramenta e colocar nessa mesa, eu desenho aqui para colocar as ferramentas tudo organizadinha. Tá. Então tem o administrador. E tem o técnico, que é o apoio de tudo isso, que é o apoio de toda a operação, que é o apoio do empreendedor. Se eu não tiver um empreendedor, não precisa ter o técnico. Sobrou para você. essa. Deu certinho. Tá? Certinho. Ele foi hoje à tarde contar, ler, ele estava lendo, ele acho que talvez tenha parado a leitura Pra e veio contar. ler para mim tudo isso. Ele falou assim, Olha. agora onde o senhor se encaixa aí? Olha. E aí que mas tá só que tem um pegada. detalhe, né? Só que tem um detalhe importante. Você se encaixa em um, porém você vê particularidades em todos que você também tem ali. É, você tem esse perfil dentro, né? Ali conta pra nós. E ali ele fala que a maioria dos empresários que quebram e tudo mais, 70% é técnico. Ah, tá. Porque ele não pensa naquele Pensa amanhã. no futuro, Ele não faz- pensa na organização. Porque o que Ele acontece? quer fazer, né? Agir. Exatamente. Por que o técnico é um problema? exatamente Vamos isso. pensar naquela pessoa que trabalha hoje de funcionário. Tá? Então vamos pensar uma pessoa que faz torta, que é o exemplo que dá no livro. A pessoa faz torta, ela é muito boa a fazer torta. Tá. Aí ela fala assim, putz, essa empresa aqui, se eu sair, ela quebra, porque essa empresa quem faz a melhor torta aqui sou eu. Certo. E ela só faz torta dentro da empresa. E entrega aquela melhor torta. Então chega um dia que ela tá de saco cheio, né? E fala assim, pô, vou abrir meu negócio. Quando ela abre o negócio, ela é 70% técnica. Certo. 20% administrador, porque ela sabe se organizar para fazer uma torta, mas tem 10% de empreendedor, que ela não consegue olhar para o futuro. Isso olhando para o Ventura for Business, tá? Tá. Quando ela abre a empresa, ela vai fazer torta. Aí ela esquece de ter a conciliação bancária, ela esquece de saber onde ela quer ir, onde ela quer chegar. Ela foca no técnico. Foca no técnico. Ela esquece que ela tem que comprar um fogão e tem que ser o melhor fogão, que ela tem que abastecer o gás, ela tem que ter pessoas, ela tem que liderar a equipe. Administrador. E aí a empresa quebra. Tá. Por quê? A pessoa ela é tão boa tecnicamente, que ela não estudou os outros pilares dela para conseguir abrir o empreendimento. E é aí que as empresas quebram antes do segundo ano, terceiro ano. Dizem que até o quinto ano é muito difícil, né? É um dado do Sebrae esse. né? Eu E- tenho, e é é pura curioso realidade, isso que você viu, está falando agora. Tem um cliente nosso aqui da agência que é justamente isso. Óbvio que eu não vou citar nomes, mas ele é muito bom em um determinado produto. Ele saiu, ele era funcionário, passou, enfim, entrou como dono. Ele produz muito bem o produto que ele faz, quase que eu falo. E ele está com problema porque ele fica lá no processamento e na hora de gerenciar boletos e tudo mais e olhar para o futuro, ele não tem energia para aquilo, porque ele fica lá dentro montando o produto dele. Mas é aí que é um exatamente esse trabalho. caso. Aí entra Você a trabalha na aventura. empresa ou você trabalha na pessoa? Tá. Você desenvolve a pessoa que a empresa desenvolve automaticamente. É onde nós entramos na consultoria de alavancagem dentro do processo. Eu vou Que falar é para ele um ir lá falar trabalho- com vocês. Amanhã eu vou falar isso para ele. Vou dar a dica Eu já para vou ele. montar um cliente para vocês aqui na entrevista. Cuidado Ó. com isso, hein? A concorrência não vai gostar. O que acontece, Cristian, com relação a essa questão? Hoje, na contabilidade, a maioria das pessoas que procuram o escritório de contabilidade, lógico que ele tem a imagem nossa sendo divulgada, né? Como fomos premiados como sendo o melhor escritório, mas nós temos as nossas redes sociais e nós Sim. temos os nossos contatos aí, que são os nossos clientes. Então, quando o meu cliente indica um cliente para o escritório, bom, peraí, você já fala assim, poxa vida, esse cliente indicou é porque ele está satisfeito. Isso é missão cumprida, né? E eu tenho uma experiência assim muito grande que às vezes eu sinto, falo, nossa, teve um dia com um cliente meu
né? Aí são as histórias que nós temos, né? Ele indicou uma empresa que era um problema. O cara, e ele estava fazendo um serviço para essa pessoa. E ele chegou, o cara abriu para ele, falou assim, olha, cara, eu estou preocupado, eu estou com um problema sério para resolver na minha empresa, eu não consigo resolver, a contabilidade não me resolve. Tá. Aí ele falou assim, mas quem é seu contador? Meu contador. E esse cliente não é de Lençóis. Meu contador é de Lençóis Paulista, mas Lençóis Paulista? Ah, Lençóis Paulista, você pode me indicar? E aí ele ligou, estou indicando. Falei, bom, falou assim, olha, eu só estou indicando esse contador porque eu trabalho com ele já faz mais de 40 anos, senão eu não indicaria para você, tá? E ele ligou para mim e falou assim, posso ir na sua empresa para conhecer a sua empresa? Eu falei assim, eu faço questão de primeiro ir na sua. Eu inverti, eu fui lá na empresa dele, conheci a necessidade dele, tudo depois, ele falou assim, então, na próxima oportunidade eu já vou, talvez na semana que vem eu quero conhecer a sua empresa. Eu falei, ok, vai ser um prazer recebê-lo. E aí, onde eu falei, antes da gente bater num papo aqui, né, de um exemplo que eu falei, imagine só se ele chegasse na minha empresa e conhecesse uma estrutura daquelas onde ainda, né, no exemplo que eu dei para você, um pedacinho de madeira com um ferrinho cheio de papelzinho ali, né, aquele monte de papel espalhado para tudo quanto é canto, né, dentro. O que você iria imaginar? O que esse cliente iria imaginar? Então, e é uma coisa que eu faço assim, o cliente vem na minha empresa, eu faço questão de mostrar a estrutura. Eu faço questão dele ver, enxergar. Olha, esse é o ambiente do nosso trabalho, né? Onde ele vê que tem uma organização de trabalho. Então, é isso onde a gente conquista. O nosso cliente conquista os outros. E aí, a gente contando a nossa história, o trabalho que a gente faz aí, você fala, olha, eu tenho um cliente que tem um problema sério. Eu vou te indicar. Sim. Né? Porque E não é só o Ventura Contabilidade. Tem esses Tem produtos tudo que... isso por fora, junto com o For Business, que é o que agrega valor à marca, né? A gente tem recrutamento e seleção, tem avaliação de desempenho, análise de perfil, tem consultoria financeira, tem o compliance tributário, onde tem a Thaís, que é nossa parceira, ela vai na empresa, ela tem um sistema que a gente adquiriu, ela joga seu KENAI lá, tem todas as oportunidades tributárias para a gente analisar uma a uma para dar procedimento na empresa. Então tem 17 produtos no Ventura for Business, que é uma imensidão. Eu achei interessante. Marketing, registro de marca também. Isso, né? registro de marca. Fantástico. A gente precisa disso aqui. Lençóis precisa de mais gente. As pessoas não sabem, Cris, o quanto é importante registrar uma marca. E é um valor tão pequeno para registrar em 10 anos. Nós tivemos aqui, né? Uma entrevistada. O pessoal da Prontivete, eles tiveram de mudar o nome porque Polivete estava travado. Mas uma coisa interessante aí Do Austin também, não foi? Não, do Austin... Não, teve um negócio Quase teve esse problema. Alguém ia registrar, eles saíram correndo, foram lá e fizeram o trabalho. Existe a questão de antiguidade e tal, não é especialidade nossa, porque é terceirizado esse trabalho. Mas o que acontece e que a gente observa, né? Com certeza, muitos empresários que ouvirem a minha palavra agora vão se identificar com isso. Então, é importante... você ter a sua marca registrada, sim, não vou falar para você que não, tá? Agora, o que tem acontecido no mercado é que muitas empresas que fazem esse trabalho de registro de marcas costumam ligar, e você pode pegar que o dia que ligar para um cliente meu do escritório, parece que eles pegam a lista de empresas do escritório e começam a ligar. Corre a lista. Corre a lista e começa a fazer colocações dizendo de que tem uma empresa querendo registrar uma empresa com aquele nome e tal. Quer dizer, ele quer forçar a fazer e às vezes acontece isso, mas o cliente já está esperto, eu sempre conto as histórias, né? Se alguém ligar, você me... passa o meu telefone que eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Blindada. Normalmente acontece isso, né? O pessoal liga, faz aquele terrorismo. E fazendo terrorismo. E dando um exemplo. Um microempreendedor individual. Olha o tamanho da empresa. Essa empresa cansou de ligar para esse meu cliente. E meu cliente toda vez ligava para mim e falei assim, olha, quando você não quiser atender, você desliga. E se for o caso, se ele quer fazer o registro dessa marca em outro lugar, pode mandar fazer. Pronto, acabou o assunto. Porque ele está querendo jogar com você. E fazer com você contrato o serviço dele. Essa pessoa não é idônea para mim, para que eu possa recomendar para você. E com toda essa dificuldade... quiser, aí a gente traz para cá. Então, peraí. Custa, vou dar um exemplo. Sei lá, custa R$2.000
vai acabar com esse problema de outra pessoa querer registrar sua marca. Sim. Você vai ter 10 anos ali que nós vamos ter que ficar analisando ali. Mensalmente tem que dar uma Monitorando, monitorada ali nessa marca. E é um custo, em 10 anos, dilui R$2.000. Sim. O que é o preço? Olha Pra você isso. não ter que mudar. Pensou alguém registrar lá a Aventura? É. E ela fala assim, putz, agora vai ter que chamar a empresa Amarildo. Até chegar esses 16 anos da aplicação da marca. Foi o caso desse cliente que eu falei, da Prontivet. Eles tiveram que mudar o nome correndo, porque Polivete estava bloqueado. O Denilson e o Thiago contaram aqui pra gente em Realmente entrevista. aí, se existe um registro, eu assim, o registro é para proteger, Sim. né? Mas antes eu pensava assim, o escritório Ventura não tem a marca registrada. Mas aí você começa achando, você acha que Ventura só tem aqui em Lençóis. Quando você vê Ventura, tem caindo pelos lados do nosso país, né? E quando você consulta o escritório Ventura, no estado de São Paulo tem uns 4, 5. Ah, E aí? a Alguém ideia vai ter é essa marca proteger, de- né? Não Mas é assim, nem pra... a gente acaba não se colidindo, né? Até pela própria profissão nossa, a gente acaba até não se colidindo. Mas se for um outro escritório Ventura daqui de Lençóis, aí já muda um pouquinho de figura. Sim. Porque aí a pessoa está explorando a minha marca, o meu nome que eu já tenho consolidado. Foi construído, na minha né? empresa Uma imagem há construída ao longo 40 do... e poucos anos. 16 anos com a minha marca, né? Então, Sim. aí a pessoa vai se aproveitar desse, né? Aí sim é um caso de você E tomar... dentre esses tem outros produtos, tem implantação do LGPD, ixi, tem uma Assunto infinidade também ali interessante, interessante. né? LGPD hoje está pegando muito forte nas empresas mesmo, que é a segurança dos dados, né? Sim. Porque hoje, se você for olhar em redes sociais, o que o pessoal vende? Dados. Então, literalmente, eles vendem dados. Então, as empresas têm que dar a segurança que por que eu vou usar seu CPF, seu RG na minha empresa? Tá, se eu vou usar, quanto tempo eu vou usar e depois eu tenho que descartar como? Como é esse descarte? Tudo tem que ter esse mapeamento, que a gente fala mapeamento matriz lá, né? Para entender o negócio e proteger. E esse é o Ventura for Business. Então, é fazer com que a empresa alavanque os lucros, alavanque dentro do mercado. Ajudar as pessoas a entender dentro desse... falar sobre livro, indicar um livro, as 17 Leis do Triunfo, o Mito do Empreendedor, o livro do Guilherme Bentimol lá da XP, lá, ele demitiu não sei quem. Cara, é sensacional. Você levar isso para o empresário, às vezes ele está naquela zona de conforto sem brilho, quando ele fala, saquei a pegada aqui, é aqui que eu vou. Então é levar essa visão. Fantástico. muito Mas legal. quantas experiências ou quantas situações que você já deparou com empreendedores que ele chega, ele tem um negócio fantástico, né? Mas ele cresce assim, evolui, mas é aquela questão que o Davis falou do técnico, ele está lá dentro da cozinha, ele está em outro, e ele esqueceu de planejar o seu futuro e aí acaba, num certo momento, o negócio já não dando certo mais. E se for olhar também em êxito, tem aí na nossa carteira, na parte fiscal, tem quase 50 milhões de recuperação de crédito. Tem um cliente que a gente fez um trabalho, ele não era nosso cliente, fez um trabalho, identificou numa reunião, ele falou, vou pagar essas guias amanhã, bem resumidamente. O pai falou assim, deixa eu ver. Não paga não. Era uma ordem de 30, 40 mil reais. Tá. Ele falou assim, como não? Ele falou, tá pagando errado, isso você não tem que pagar. Nossa. A hora que nós Ele fizemos... ia perder aquelas guias, ia perder. pagar errado. Aí nós tivemos que recuperar para trás. A hora que nós vimos o montante, deu 700 mil reais. O cara falou, isso Que ele podia já ter havia quebrado o meu pago. negócio. Isso podia ter quebrado o negócio dele. Podia ter quebrado o meu negócio. e Quanto que eu sangrei aqui Sim. e eu jogando esse dinheiro fora. Interessante, naquele dia, né, ele tinha não era 30 não, era beirando 50 mil. Era. Beirava 50 mil. E aí, ele sentiu depois a segurança que, eu falei assim, não paga. E nós fomos lá para apresentar a nossa empresa. Só para apresentar a empresa por indicação. Exatamente. Aí por indicação de um cliente. Olha E só. nós fomos lá. Conversa vai, conversa vem. Você, logicamente, como você foi convidado para ir lá, né? Eu não fui me convidar. Fui convidado para ir lá apresentar a minha empresa, fazer uma proposta e também falar sobre o nosso trabalho. E aí nisso a gente vai, como o nosso bate-papo aqui, vai evoluindo, vai chegando, né? Um assunto surge Um vai aqui, puxando o outro, né? vai puxando pro lado de lá e foi indo, né? E já era tarde. Olha, no último dia, era dia 25, porque era o vencimento da guia, né? Daqui a pouco eu tenho que pagar umas guiazinhas. Eu falei assim, mas peraí, qual o valor?
E qual o código? É esse? É isso aí mesmo. Eu falei, então você não vai pagar. Agora, se você falar assim, não, eu vou pagar para depois ver, ok, decisão é sua. Agora, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque o que você faz, o meu cliente faz. É exatamente, e aliás, foi ele que indicou para que nós estivéssemos aqui. Olha Né? só. E ele não paga o que você está pagando. Ah, você está brincando, né? Eu falei, é verdade. E no E o fim, legal, fizemos um que trabalho. Salvou. nesse dia a empresa ela Tá bom estava em expansão. É. Nós chegamos lá, a empresa estava... Aí essa outra área, esse outro terreno, nós vamos aumentar a empresa. E querendo ou não, esse trabalho é legal de você ver, porque, claro, teve toda essa recuperação, essa correção com o cliente, mas ele converter isso em algo visual, que foi o quê? A expansão da empresa dele, o dobro de tamanho. Então ele já estava com esse projeto, mesmo com com esse pagamento indevido, ele estava crescendo, ele estava aumentando. Podia ter crescido mais rápido até, né? Exatamente. Aí, E isso impulsionou. aí a pessoa deixa de pagar 50 mil por mês, né? E aí vai receber aquilo que pagou indevidamente. Então imagine o fluxo de caixa dele, como que nós impacta conseguimos diretamente. trabalhar para ele isso aí. Bom, é Um belo trabalho. fantástico, é e gostoso. aí, nessa conversa, vamos lá, faz o trabalho, gera o resultado. Cara, o cara vira cliente, fica sorriso de orelha a orelha, né? Fizemos o trabalho, entregamos. Aí, recentemente, faz o Perticom, faz tudo o trabalho. Recentemente, ele, nossa, deve estar difícil as coisas, investimos, tal. Receita Federal vai lá e Multou. coloca 400 mil reais na conta dele, dessa recuperação. Final de ano. Porque na hora que nós chegamos lá, a empresa estava no lucro presumido. Certo. Aí nós já falamos, com base na minha experiência, essa empresa, ela tem que ser regime tributário lucro real. Certo. Ela tem que ser lucro real, não pode ser presumido. É um setor específico. É um setor específico. E aí, quando nós identificamos isso, eu falei, ó, que com isso você vai pegar o ano que vem, entrar no lucro real, vai tomar crédito na entrada, não vai ter débito na saída, você tem 700 mil de imposto parado Pra lá, ser, que nós estamos pedindo. aham. Faz 3 anos que não paga imposto. 3 anos. 3 anos que ela não paga imposto porque compensa. que legal. Aí faz compensação cruzada, imagina o fluxo de caixa que deu para essa empresa. Em certos momentos ainda o retorno do dinheiro. O retorno do dinheiro. Então, ela recebeu os 700 mil, transformamos ela em lucro real para fazer esse trabalho, começou a tomar crédito, então, ou seja, esses 700 mil foi para, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões. E deve ter muita empresa no Brasil que paga errado, né? Esse setor principalmente. E a gente sabe que existe muitas empresas nesse setor. E aqui no interior, na cidade vizinha nossa, que tem essa particularidade, talvez os profissionais não tenham conhecimento sobre essa área. E aí é onde comete esses problemas que pode induzir o empresário a fechar as portas, que é o que ele pode... Isso foi bastante interessante quando ele falou assim, olha, o que você está dizendo para mim, Mário, que tipo assim, quase que encheu os olhos dele, sabe? Quase que ali, aí ele falou assim, o que você está dizendo para mim? Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Você sabe o que quer dizer isso para mim? Eu falei assim, poxa vida, né? O que eu tô fazendo pra esse cara aqui, né? É a primeira vez que eu tô conversando, batendo um papo com ele aqui, aí eu me vejo numa situação, ele fala, você sabe o que você tá falando pra mim, fazendo? Eu falei, poxa, é a minha empresa, cara, eu passei por tanta dificuldade, Sim. eu passei por tanto perrengue nesse tempo e você vai falar pra mim que eu paguei indevidamente. O que eu faço, cara? Olha, sabe o que é aquela vontade que o cara tem de sair dali e chorar e depois ir no outro lugar e pegar alguém e fazer assim. Mas calma que isso a gente esse é um dos aí, cases, né? calma que isso nós resolvemos para você. É melhor resolver E o do engraçado- que não descobrir isso, né? Acabar fechando. O engraçado é que essa é uma empresa que nós fizemos esse trabalho por conta que nós já tinha feito em outras. Tá, Do uma mesmo indicação. ramo, Então nós fizemos em uma, ele indicou outra. Hoje são 4 empresas do mesmo setor e a gente fez o mesmo trabalho nas 4 empresas. Que legal. E as 4 empresas, pro lucro real. Presumido aqui não se aplica. Olha só. E aí você pega, particularidades. isso já é uma empresa um pouquinho maior e tudo mais, mas você pega empresas pequenas hoje. A gente vamos falar de produto monofásico, onde recolhe uma carga tributária já na primeira cadeia. Então vamos pensar no... Aqui, ó. Isso. Refrigerante. Produto monofásico. Ele recolhe o PIS/COFINS diferenciado na primeira cadeia. A cadeia seguinte não recolhe o PIS/COFINS. Entendeu? Tá. E o que o pessoal tem feito? A contabilidade principalmente faz.
aplica o PiscoFins de novo. Então paga duas, é bitributado, é isso? Exatamente. Tributado. Aí você tem que fazer um trabalho de novo, de reescrituração, Gente, pedir esse muito dinheiro. dinheiro, então, que é perdido. É muito dinheiro que é perdido. complexo. A legislação, ela é complexa em todos os âmbitos. Nós temos que atender legislação municipal, estadual, federal e tantas outras leis que envolvem tudo isso, né? É bastante complexo, né? Por isso que muitas vezes a gente depara com situações que você tem que ter especialistas para ajudar você a fazer o trabalho, porque é humanamente impossível. A gente também, perante a lei, a gente não pode alegar ignorância, né? Isso é o que eu já ouvi falar. Perante a lei, a gente não pode alegar ignorância, porém, ela existe. Então, se aplica a todos. Muitas vezes também é aquele clique, aquele flagzinho que deixa de clicar. Aquele flagzinho que eu não coloquei que a Pepsi aqui, ela é monofásica, ela purou PiscoFins. E aí você tem outros produtos que, vende óculos, já aplica PiscoFins. E aí você vende óculos e vende Pepsi. Esse aplica, esse não aplica. Então aí tem que ter na hora da apuração final uma guia de PiscoFins, porque você apura em outros impostos. Mas a hora que ele manda para o empresário e aquilo ali não está auditado, aí que vem o problema. Aí que vem a reconstrução do fiscal. É a complexidade da lei aí. A gente chega à conclusão que é um investimento que é feito pelo empresário que acaba voltando dinheiro para ele, né? E a consultoria fiscal, tributária no Ventura for Business é para buscar esse tipo de potencial cliente. Analisar esses produtos e ajudar a corrigir a tributação. Não necessariamente as empresas vão trocar de contador, mas eu te ajudo a organizar a tributária e falo assim, gero lá um manual, contador, aplicar segue esse caminho, entendeu? Fantástico. Tem esse sentido também. Um outro item que eu, na nossa conversa aqui prévia, eu achei interessante, que aí não sei se é parte do For Business, treinar líderes, treinar pessoas, isso faz parte do For Business também ou não? Ele é um pilar do For Pilar, Business. tá, que hoje em dia a gente precisa muito disso, né, de estimular a liderança das pessoas. Sim. Nós temos um projeto que chama Lidera Business, né? Ah, tá. O Lidera Business, ele trabalha em cima da agenda da liderança. Tá. Então é um trabalho ali que hoje ele tem uma duração de 3 horas, 4 horas de treinamento, onde nós trabalhamos na agenda da liderança. Tá. Não literalmente falando o que é líder. Tá. Então, o que é líder é uma coisa. O que é a agenda do líder é outra coisa. Então nós tentamos ali colocar para as pessoas o que um líder faz no dia a dia, como ele organiza isso. E a gente trabalha Aplicado no dia a dia dele. aplicado no dia a dia dele, que é entre os 3 pilares. Bater meta, líder tem que bater meta. Sim. Com o time, líder tem que ter time. E fazendo certo, o líder tem que seguir a cultura. Tá. Que a cultura, a gente, quando vai olhar, é a missão, visão e valores e hierarquia, né? Vamos pensar assim. Sim. E o líder, ele tem que estar com isso que nem uma bíblia debaixo do braço, né? Para conduzir saber a decor, empresa. né? Exatamente, tem que saber decor. Não é só para ficar no site, né? Ou na parede. Ou na parede, né? Isso aí foi por acaso que começou, né? Eu acredito que foi até um amigo, né, em comum nosso. Que legal o jeito que vocês aplicam a liderança. Me ensina a fazer isso. Me ensina como vocês conduzem seus liderados. Aí o Davidson trocou uma ideia com ele, fez um primeiro treinamento, falou, vou abranger isso para mais pessoas estão com essa necessidade, e foi meio que aí que começou esse Lidera Business. Lidera Business foi. Porque esse amigo meu, ele pediu, aí eu falei, vou montar com mais 2, 3 amigos, porque eles tinham interesse. Amigo de churrasco. Sim. E aí eles sentaram lá, e quando eu falava e mostrava a agenda do líder, o olho deles brilhava. Eu falei, putz, olha que gostoso isso. Tá aí uma oportunidade. Tá aí uma oportunidade. Se meus amigos estão com o olho brilhando, que eles podem ser o que? Vai falar assim, não, isso não funciona, ou isso funciona. Eu falei assim, putz, é uma oportunidade de treinar outros líderes, né? Muito legal. E a gente vem trabalhando em cima disso. Vem trabalhando, já tivemos a oportunidade de realizar em lençóis vários, com parceiros, já realizamos na Cicred. Cicred, na Gruner treinamos 2 líderes lá, participou com a gente. Que bom. Realizamos já em Botucatu, no caso foi lá na escola Senai, né? Realizamos o Lidera Business. Estamos querendo agora explorar também outros locais, e é um treinamento que hoje ele está acessível para todos. Eu quero fazer, é o que precisa. Então a pessoa mostra o interesse, a gente agenda e ela faz esse treinamento que é ministrado pelo Davidson. E qual é o custo disso, Elcio? Hoje ainda é nada, mas é hoje. Hoje Sério? Nada.
O que a gente quer é ver os olhos brilhar. Sim. Ver os líderes bem treinados Plantar e uma ali... sementinha. Tudo é lá. propósito, plantar uma né? sementinha, é propósito. Na verdade, é uma semente que está se plantando, lógico, né? Porque quando você cria líderes, você já está se envolvendo com pessoas já que estão dentro das empresas. Então, aí você chegar no network, é a proximidade que você vai ter com essas pessoas. Até né? empresas também, ó. Eu gostaria de fazer esse treinamento interno. Você faz? Aí também fizemos. Duas, ou foi já várias vezes, né? Que legal. As empresas, tenho aqui 10 líderes, você faz essa aplicação, primeiro a pessoa vem, visita e gosta, Isso. depois ele leva para dentro da empresa. Aí- Mas isso já tá sendo fantástico, é uma das experiências nossas aí que tô gostando bastante. Já foi mais de 200 líderes aí treinados Nossa, que bom. nessa brincadeira Interessante. Essa é a brincadeira dos amigos, né? dos amigos, né? Começou com uma brincadeira e virou uma coisa séria. É, porque quando eu falo da minha empresa, eu amo falar da minha empresa. Sim. Como a minha esposa fala assim, nossa, David, você fala toda hora da sua empresa. Pô, pra mim é um orgulho. Mostra como que você, mostra pra câmera como é que é um orgulho aqui, ó. O orgulho tá tatuado Aparece no na braço, câmera, né? né, produção? Ele tem no braço ó, a marca dele. É o Ventura Assessoria Empresarial e o Ventura for Business. Isso aqui é uma forma, né? Tinha o Power Ranger, né? A hora de morfar, né? Então quando a gente tá cá desanimado, fala, putz, Dá uma vamos olhada, morfar aqui, né? E aqui o que você tem? É o Hot Wheels. Criança, moleca, é Hot Wheels. Hot Agora Wheels. Tem que ficar usando blusa comprida. E E essa pegada da liderança, cara, é sensacional. Inclusive hoje o meu Instagram, ele tá voltado para essa visão de liderança. Então ele tornou-se um Instagram profissional, era pessoal, tornou-se profissional, onde eu falo sobre líder, propósito, falo das ferramentas que o líder usa, né, a ferramenta de feedback, Sim. entendeu? De posição. Então as pessoas precisam muito de treinamento, muito, 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 muito mesmo. E quando a pessoa busca um treinamento, Cris, eles vão ali com a cabeça, tipo, eu falo sempre o copo vazio. Tá. Eles vão ali com o copo vazio, a hora que eles saem, eles estão com o copo na metade. Aí, na hora que eles estão no corredor indo embora, eles falam, Davidson do céu, você plantou uma semente na minha cabeça que parece que eu quero ir para a empresa agora resolver alguns problemas. Que legal. E isso é muito gostoso. Sim. É o pagamento, vamos dizer, Sem né? O dúvida. custo é esse. É esse retorno, é esse feedback. Para nós não é semelhante, não é a mesma situação, mas para a gente está sendo muito bom sentar aqui vários empresários, a gente ouvir histórias, né, de superação, de desafio. Para a gente, até para produção, enfim, todo mundo já deu testemunho aqui que é muito forte isso para nós, de acreditar, ir além e não desistir no primeiro probleminha ali. Né? Muito bom. Primeira dificuldade você já desiste, Sim. né? Nesse Lidera Business, olha só que é engraçado. Esse Instagram e vai. Outro dia eu gravei no story lá, eu falei assim, bom, vou tirar uma coisa da cabeça aqui agora. Eu adoro pensar, daí ficar buscando coisa nova, buscando uma dor de cabeça, né? Inventando moda. Minha E esposa o Elcio fala depois me inventando segura. moda. O Elcio aqui segura. Davidson, mas pra fazer isso nós temos que estruturar assim. Menos, Aí né? o pai, tal, cuidado, né? Os 3 pilares. Isso, é os 3 pilares. E aí, num 5 minutos que eu gravando, eu falei assim, putz, dá pra fazer Segura, dá pra fazer uma roda mastermind. Então, o que é a roda mastermind? Sentar os empresários numa mesa de 15 em 15 dias e discutir sobre... Também não tem preço nem nada. Discutir sobre a dificuldade de mercado. O que você está enfrentando? É com pessoas. As dores de cada... De cada Nossa, que um, legal. compartilhar isso. Mastermind, ele significa mente mestre. Isso. E assim, nós dois fizemos esse treinamento, não sei se vocês conhecem, chama Mastermind, é uma mentoria. Inclusive, no momento, somos apoiadores desse treinamento, né? Que legal. E ele é baseado na filosofia de Napoleão Hill. Então tem as 17 leis do triunfo. Sim. Que é o livro que eu citei. Então é um treinamento assim que eu vejo que foi a primeira a mentoria que eu participei, que foi mais fundo, assim, foi um pouco antes desse momento que eu entrei na sociedade. O Davidson já fez em 2017 esse treinamento, começou a aplicar algumas ideias. E isso despertou, tirou nós da zona de conforto, que nem precisa buscar isso. Que nem uma dessas mudanças de cultura, se não tivesse feito buscar lá em São Paulo ideias, conversar com... Que nem eu falo, muitas vezes a gente sempre, que nem eu, participar de muito evento contábil. Só que ficava bebendo da mesma água. Falei, vou colocar algo diferente, vamos ver como é outras empresas? Por exemplo, uma agência de publicidade, tem outro tipo de cultura. O que eu posso
extrair desse outro tipo de negócio? Sim. Uma empresa de um porte maior, que tem uma liderança, uma cultura, que geralmente era um pouco, eu via como um pouco carente dentro do universo contábil. A gente ia lá, falava de reforma, falava de honorários, falava Era de sempre processo. dentro daquela... O ciclo vicioso. Aham. Mas eu acho que minha empresa precisa estar em outro meio. E foi como a gente começou a querer, vamos ver como essas empresas diferentes são. As grandes marcas, uma Google, uma Apple. Aqui no Brasil mesmo, o processo da Toyota. Então isso nos ajudou muito. Então eu vejo que a gente cresceu. A Aventura Assessoria Empresarial cresceu principalmente também olhando esses outros tipos de negócio e tendo mais essa visão de empreendedorismo. Sim. Do que simplesmente do profissional da contabilidade. Tanto é que nós temos os programas, né? Sim. Que é o Ventura Talk. Que é o Ventura Talk, toda segunda-feira de manhã, às 8h03. Um departamento um departamentão, tem 5, 6 departamentos, é responsável por trazer boas notícias. Então, do que foi pensando, comi macarrão com frango, pra mim essa é a minha boa Assuntos notícia. diversos. É para energizar a segunda-feira, a semana, começar com boa notícia, as pessoas já começaram com o pé direito mesmo. Olha que bacana. E levantar mesmo o astral daquele que às vezes tá, nossa, pra mim não foi tão bom, mas nossa, olha a história dessa pessoa. Porque notícia ruim, ó, abre o celular e começa. E Liga a notícia televisão, boa? abre o celular, notícia ruim, você procura qualquer hora. É. E muitas vezes eu acho muito interessante, eu acredito que é muito interessante que as pessoas, às vezes, eu falo uma boa notícia, as pessoas falam, você surpreende Sim. a pessoa. Porque ela fala, putz, uma boa notícia, e fica caçando. Por quê? Tá no ciclo vicioso de só escutar coisa ruim. Sim. É guerra, é chuva, é o vendaval, é só isso. Então, a segunda-feira nós queremos trazer a boa notícia e essa equipe traz uma inspiração. Então, fala de motivação. Essa segunda-feira a Tati falou sobre o Setembro Amarelo. Trouxe um vídeo sobre suicídio e tal, que todo mundo ficou meio impactado. Nossa, será que a depressão é isso? A depressão não é aquela pessoa que tá quieta no canto. Não, a depressão tá dentro da pessoa, às vezes não é isso. Né? Às vezes a depressão não demonstra daquele... Não é só aquela pessoa que se tranca no quarto. Às vezes a depressão pode estar dentro de uma pessoa sorridente. E trouxe isso, e todo mundo ficou meio impactado. E começamos a segunda-feira com boa notícia. Aí todo mundo coloca uma frase de inspiração lá no Discord lá. Tá. Ou então, diga uma meta pra semana. Vou começar a academia. A meta da segunda-feira sempre é essa, né? Toda segunda-feira. Por que se começa na segunda-feira, né? Porque tem que começar com o pé direito. Se você começar na sexta, já começou Já toda. para, né? Já tem começou. Sextou já, né? Sábado, Ou então, domingo, se for para começar na sexta, você já vai falar que não vai, porque sextou, né? Isso tudo é liderança. Isso tudo é liderança. Tanto é, nós temos também O Ventura Day. o Ventura Day. O Ventura Day ele é quadrimestral. Ele é Então, como se fosse uma reafirmação do compromisso da nossa missão, visão e valores. Então, a cada 4 meses a gente, lembra da nossa missão, lembra da visão, lembra dos valores. Nós vamos então renovar esse compromisso, reviver eles e continuar. Vamos dizer assim, nosso... e a RH ali, ela identifica algumas coisas dentro da equipe que precisa falar algo. Pra ser trabalhado. Então, para ser trabalhado, vamos trabalhar hoje sobre comunicação. Então, ela traz um tema de comunicação, fala como é fazer uma comunicação assertiva. Então, ela identifica e a gente treina e assume esse compromisso. Inclusive, essa questão de liderança, que nem hoje o escritório ele tem tanto a parte estratégica, que somos nós da diretoria, parte tática e a parte operacional. Que nem eu comecei na parte operacional como assistente, analista, depois eu fui para a parte tática. Na parte tática eu tinha que treinar as pessoas do operacional. Então era a parte de qualificação, do processo, e hoje eu estou na parte estratégica. Então nós temos que treinar o pessoal da parte tática. Só que é um pouco diferente, que nem nesse último Ventura Day, foi uma ideia na nossa reunião radar, que é uma reunião de alinhamento entre os gestores de segunda-feira. Eu falei para eles lá do pessoal do tático, os coordenadores. Vocês têm que começar a ser protagonista. Não só ser líderes, tem que inspirar as pessoas aqui. Fazer as pessoas brilhar, né? E eu falei, eu quero que alguma pessoa daqui... Toda vez que a gente faz a Ventura Day, é eu que estou lá na frente, é o Davis, é a Mariana, nosso RH. Eu quero que vocês também inspirem os nossos colaboradores. Mostre a história que vocês têm. Porque, querendo ou não, como a gente está contando aqui nossas histórias, como os empreendedores que estão passando por essa mesa estão contando a história deles, dentro das empresas tem muita história de pessoas que venceram. E às vezes fica lá, fechado num livro. Então você abre esse livro, mesmo. mostra. E nós começamos um trabalho que chama Pessoas que Inspiram, uma
gestora, né, que no caso é do departamento pessoal, chama Ana Paula, ela, posso ser então você é a primeira, contou a história dela. E foi tão bonito esse momento que veio, olha, como tem tantas histórias aqui que a gente às vezes não tem oportunidade de ouvir. Sim. E No essa- dia a dia nem fica sabendo, né? Viram que os dois estão entusiasmados, né? Mas é cultura, se isso é der- cultura. Se deixar, a gente vai até É uma amanhã, coisa assim, cara. natural, né? A gente não tem... mas Tem várias é outras o- ferramentas, é o tem que- é o a que o reunião Davidson- radar, né? Colocar, sentar com todos a parte tática. Sim. A gente divide a empresa no triângulo, né? Estratégico, tático e operacional. Então, estratégia. Porque o pessoal corre da liderança, porque está no meio. Então, sofre pressão de cima e sofre pressão de baixo. Então, por isso que é difícil ser líder, né? Buscar essa liderança, né? E aí tem outros projetos que tem a reunião radar, senta com a parte tática, define a semana, define o mês, olha indicadores, define, tô com um problema com essa pessoa da minha equipe, pô, vamos pensar então como arrumar, né? Então tem essa, tem a Ventilovers também, né? Ventilovers é legal. É muito bacana. Como que é? A Ventilovers, todo mundo inicia o mês com 2 moedas. Então, é uma moeda imaginária do Ventura, todo mundo inicia o mês com 2 moedas. Então, se você aplica um dos valores do nosso escritório hoje, da nossa empresa, que são 7 valores, então vamos pensar lá, autodesenvolvimento. Você iniciou uma faculdade, é autodesenvolvimento? Sim. Então, você fala para o pessoal, comecei a faculdade. As outras pessoas podem te dar uma Ventilovers. E ela é que nem um banco. Quando você chega em 50, você pode sacar. Que legal. Então, quando ele acumula 50 Ventilovers, ele tira um dia de folga. recebe um uma bônus. gamificação. É uma gamificação. Isso. Olha que legal. E vira uma disputa. É sensacional. Pra mim falta 6. Falta 6 só. 6. Por isso que eu já recebi? Isso. Porque quando você faz coisa boa, você tem que ser remunerado. E a Ventilovers meu amigo começou a faculdade, meu amigo começou a ler um livro, entreguei os resultados, então dentro dos valores nossos, dá uma Ventilovers. Isso é controlado pelo RH, né? Ou você tira um dia de folga, ou tem uma remuneração de R$200 para sacar. Então, Tem um isso é um bônus. ciclo. Que legal. É um ciclo. É gerar engajamento, é liderança. E temos uma que já é mais recente, que chama... É a nossa mesa redonda, que chama Univentura. Univentura. Então, era um projeto que se chamava antigamente a mesa redonda, porque seria treinamentos internos que fazíamos, né? Que a própria equipe vai multiplicando seu conhecimento com outras pessoas. E agora a Univentura já é um passo a mais. A gente está convidando pessoas de fora, de outras empresas, de outras vivências, para compartilhar conhecimento conosco. Então, essas ações, vamos dizer assim, é o DNA hoje da Ventura, seja a Ventura for Biz, Ventura assessoria empresarial, e está fazendo a diferença conosco, né, para ser essa empresa que o pessoal fala, como vocês evoluíram, cresceram, como que é gostoso trabalhar lá, que é vamos dizer assim, uma meta que eu acho muito bacana. O meu sonho é entrar lá. E muitas pessoas falam isso, tem esse depoimento quando chega no escritório. E uma das nossas visões era, nós queríamos fazer o melhor jardim, o jardim mais bonito, para as borboletas virem no nosso jardim. Não nós ficamos caçando borboleta por aí. Tá. Então é criar um jardim. Como que é para vocês serem reconhecidos pelo Prêmio Imagem? Pela população, né? 2007 começou nosso projeto, o meu projeto, porque eles não estavam comigo ainda, né? Em 2007 eu sempre vi as empresas que eram reconhecidas pelo Prêmio Imagem, né? E era sonho de também fazer parte disso. Uma que eu tenho uma formação contábil, um escritório de contabilidade, ali onde estão os empresários, né? Mas eu via que eu precisava colocar isso como um objetivo, eu queria alcançar isso. Então, lógico, nós temos concorrente, né? Então, o concorrente de repente se encontra numa zona de conforto, eu tenho que incomodar. Então, eu coloquei isso como projeto. Eu vou incomodar, então eu usei de todas aquelas estratégias que eu achava que eu devia de usar para poder... determinei, inclusive, na época, que eu achava e imaginava que 3 anos, 4 anos eu conseguiria alcançar esse objetivo, e foi o que aconteceu, né? Passado-se um ano, porque nas pesquisas que vocês fazem, então existe a evolução, né? Então você vai acompanhando, você vai percebendo que você vai se aproximando, e aí a gente chegou no momento que falou assim, não, agora a gente alcançou o nosso objetivo, né? E lógico que uma empresa, quando ela tem esse reconhecimento do prêmio, né? Como as demais empresas, quando você chega a um topo, né? Então você ficar ali, talvez
sei lá, pode ser que não seja, mas a gente fazer uma comparação. Será que é mais fácil você chegar ou permanecer? Se manter no topo, Se né? manter no topo. Há tanto talvez tempo que vocês estão. Porque sim, vai haver pessoas que vão haver empresas que vão, independente do ramo, querer incomodar quem está ali. E lógico que, como empresa de contabilidade, é um local onde eu tenho que frequentar, eu tenho que estar ali. Por conta disso, eu precisava alcançar esse objetivo quanto antes. E feito isso, nós estamos onde a gente está hoje dentro do nosso, né, na nossa cidade, sendo reconhecido por conta de todo o trabalho, inclusive, que logicamente a gente faz dentro da nossa empresa, que vocês ouviram as histórias aí, contadas principalmente pelos dois, e também participei aí de algum. Literalmente Bom, propósito, né? De alcançar. Ele criou essa meta e foi assim, e- muito bom. E hoje a gente, logicamente, tem que trabalhar para a gente continuar, né? Tanto é que hoje a gente oferece tantas gamas de trabalho diferenciados que outros não oferecem. Por quê? A gente precisa evoluir, mudar, se aperfeiçoar, oferecer novos negócios para o cliente. tá Alguns dias sem acompanhando. dormir, trabalhar 16 horas, 12 horas. Mas você sabe que uma curiosidade, eu me pergunto às vezes, já cheguei a pensar em parar o prêmio, porque eu falo, será que o pessoal gosta? Será? Não é falta de elogio, falta de confete. Mas é você saber se está no propósito correto. Mas eu acho que essa todos os experiência- empresários têm A experiência isso, né? que eu digo para você assim, a coisa que mais gostosa que eu sinto lá, lógico que é um local onde é gostoso você conversar. Então, quando Sim, você faz um sim, churrasquinho sim. em casa, inclusive, quando eu faço, alguém ligou o som alto, eu abaixo. Pessoal, aqui nós estamos Vamos confraternizando conversar, e vamos né? conversar. No prêmio, nós não conseguimos conversar, porque, lógico, tem uma quantidade, festa, né? é uma festa e tal, mas quem frequenta lá fala assim, olha, no banheiro é o lugar melhor pra gente conversar, né? Pra gente falar oi pros amigos que Sim, tem ali fora, encontrar. né? Isso mas é um lugar onde nós todos, né? Eu, pelo menos, eu gosto, eu adoro de participar. Inclusive, De né? conversar com todo mundo que passa pela minha frente lá, que eu conheço, que eu não conheço, e pessoas que você acaba conhecendo através de outros, né? É Sim. o network pra você. Inclusive, hoje eu fui conhecer uma empresa que não é nosso cliente e era de um primo meu. E assim, fazia 10 anos que eu não falava com esse primo. A gente cresceu junto, brincava, jogava muito videogame. Só que assim, a vida foi, cada um tomou seu caminho. Ele foi lá, já trabalhava desde cedo, é um cara muito batalhador. E ele começou a treinar na mesma academia que eu. E a gente só cumprimentava, trocava ideia, e ele chegou. Ô Elcio, então, eu ganhei aquele prêmio Imagem, eu vi que vocês ganham todo ano. Como que é essa experiência? Que legal. E ele ganhou pela primeira vez. Tá. E eu falei, cara, é uma experiência, que ele é aquele empreendedor que ainda é muito operacional. Tá. Então hoje a gente conversou, me falei, conversei lá, ainda a gente é muito amarrado no operacional, isso. E falou, vai lá pra você ver como que é esse ambiente, ter a oportunidade de fazer um network, conversar com os empresários. Porque, querendo ou não, ele é novo, tem a minha idade, né? 28 anos. Tá. Então, vai lá pra você ver, pra você, tipo, mostrar Passar quem você pela é. Então, O Prêmio Imagem, ele, que nem eu vi quando ele comentou, eu falei, cara, pra ele foi uma realização. sim. Que ele tá lá trabalhando, construindo a empresa dele, e esse foi um reconhecimento que ele se orgulhou muito. E ele falou assim, que ele até achei legal, falei, vocês lá que é do Escritório Escritório Aventura, Futura Assessoria, tá todo ano lá, eu vejo, vocês têm os prêmios, uma empresa estruturada, eu estou vamos dizer, fazendo parte da mesma prateleira que vocês. E é Então, tão legal da gente estar lá Legal. que de vez em quando a gente faz umas festas lá, né? Chega na hora de abrir o botão da camisa, Sim, aí já aí, era. Mas a gente já pronta A, nas festas a suas, né? segunda parte da festa, né? Mas a gente sai lá explodindo os O estourando. papel, o A explosão. gente vê umas buzinas, a gente sempre procura fazer alguma coisa diferente, né? Já nesse assunto, então, a pergunta: qual que é o tema que vem na cabeça de vocês? Primeiro que vem, Prêmio Imagem. Qual que é a imagem que vem na cabeça de vocês de algum tema de uma festa? Na minha cabeça hoje vem o mundo tech, né? A inovação. Tá, A busca da inovação, a busca da tecnologia. Na minha cabeça vem esse hoje, o Prêmio Imagem. tá. seria qual que seria Um tema que você foi, um tema que eu gostei muito foi acho que do circo. a arte de encantar. A Arte de Encantar. Se eu não me engano, foi em 2016. Acho que 15 ou 16? 16.
Fiquei muito encantado. Foi o primeiro que eu participei. Ah, tá. Então, ver aquela experiência. Porque o Prêmio Imagem, eu vejo que a questão dele é a experiência. Que ano passado, aquela ideia do gongo, né, que chama. Sim. Tantas porradas, né? Esse é o que eu adorei. Então, né? Ter a oportunidade de chegar lá e... Até entendi um pouco errado a pergunta. Achei que era... Não, mas nós tivemos um ano high-tech. Mas pode corrigir a arte de encantar e a do ano passado. Ah, eu adorei. A hora Não, que eu vi aquele aquilo lá, eu pegou já me aquele- identifiquei com aquilo ali, né? Sério? Sabe quando você não vê a hora de você chegar lá e... Tá. Até aquele que a gente Mas leva embora, a você gente via bate até de vez em quando. pela expressão das pessoas que estavam ali fazendo esse ato, né? Parecia que era um... Nossa, Nós tínhamos, eu tenho uma listinha com ideias na cabeça. E esse de luta, de ringue, já tinha na minha cabeça há algum tempo, mas era operacionalmente muito mais difícil de executar, porque nós montamos um ringue no meio do salão, senão não haveria graça, né? Mas eu achei que tinha que ser porque a volta da pandemia, e eu vi gente chorando lá, foi fantástico. Para mim, assim, foi um dos que mais me arrepiou também, fato. Um dos que eu Sim, mais sim. gostei. Eu Sair um pouco até- daquele protocolo, né? Aquele Isso. palco lá na frente. Não, vamos lá no centralizado e... Vai, esse momento é seu. Desabafa aqui e mostra que você é o vencedor. Muito bom. O que será que a gente vai inventar esse ano, hein? Então, Segredo. uma coisa eu já adianto. Que Eles nós têm- vamos surpreender, certamente. Sempre nos surpreendemos. Olha a responsabilidade. Muito Mas, bom. a própria sociedade fica aguardando com expectativa, né? Sim. O prêmio. A gente fica aguardando. Desde quando começa as votações, né? A gente já começa a ficar na expectativa. Será que a gente vai participar? Né? E qual tema? Legal. Muito bom. Amarildo, como a aventura começou com você, eu vou dirigir para você essa pergunta, tá? Se você pudesse, né, voltar no tempo e fazer algo diferente, o que você faria? Olha, Mara, eu diria para você que talvez eu não mudasse, não houvesse a necessidade de mudar. Porém, o tempo faz com que isso aconteça, né? Então, na minha visão lá, toda a estratégia que eu usei para a gente chegar aqui, ela funcionou, porém, vai se mudando naturalmente. Tanto é o trabalho que a gente está fazendo na nossa empresa tem feito mudanças, né, que se vêm com o tempo. E é o que nós estamos fazendo, a sociedade Escritório Ventura que está fazendo. Então, se a gente fosse analisar por aí, não mudaria. Porém, deu certo, continua, evolui e faça com que aconteça. Faça que com você consiga seus objetivos, que a gente estabeleceu o propósito, a gente está atingindo, a gente está alcançando. E é isso aí. Talvez tenha ido pescar mais, né? É um tema que, se vocês quiserem colocar aí pra gente discutir, Cabe um podcast. ele precisa de um podcast, né? Pra gente. O Davidson fala brincando, mas eu não falo brincando, eu falo sério, né? Esse é o meu hobby, adoro, paixão por isso. Vou pescar mesmo. Ai, eu precisa, né? eu não entendo por que as pessoas chamam eu de Amarildo Pescador. Porque Eu será? não pesco tanto quanto eu gostaria e Mas muito gosta, menos né? o quanto eles imaginam, né? Mas eu adoro, é Eu paixão. pensei que você ia né? falar, não pesco tanto quanto eu falo. Mas a pescaria em si não é só o ato de você pegar um peixe lá, né? É uma viagem, são os amigos, o convívio de uma semana. Para vocês terem ideia, nós estamos numa pescaria que a semana que vem eu estou indo. Né? São 15 meses que antecederam todo um planejamento, né, para a gente estar indo. Então, imagine essa ansiedade de 15 meses. Né? Sim. E a gente vê todo dia evoluir numa semana e a gente planejando, e aí a semana que vem a gente está indo pescar. Então, é isso aí. E o mais gostoso é que os problemas não acontecem quando chega, né? Quando chega da pescaria tem Tá problema. tudo prontinho Tá aqui, tudo né? Tá arrumadinho, tudo mas resolvido. O cara tira 60 dias do ano. Fala pra mim, é difícil achar um Aí empresário que fica 60 dias do bastante ano tempo. passeando, né? Treinou direitinho, né? Mas assim, apesar de que eu amo o que eu faço, né? Então, muitas vezes, eu me pego lá fazendo o trabalho dos meus funcionários, né? Ou do coordenador. Me pego fazendo porque é uma paixão que eu tenho. Sim. Então, Não é um trabalho, é uma diversão para você, né? exatamente, Para vocês. Mas assim, eu sei que hoje eu posso me ausentar, né? Sem me preocupar com qualquer situação que venha
relacionado ao escritório, porque eles estão preparados, tanto os líderes como os 2 sócios que eu tenho aqui. Então, eles Acredito me que é um dão a sonho. segurança para que eu possa, principalmente agora, né, que entrei numa nova fase, né? Então agora, principalmente agora. É um bom tema para a imagem, ele ia gostar. Imagina, pescaria. Ele ia gostar. Gente, muito é isso bom aí. ter vocês aqui. Foi um papo agradabilíssimo. Foi fantástico. Muito Passou bom. o tempo, a gente nem viu. Muito bom. Obrigado. Dia 21 eu vou aplaudir vocês lá. Maior felicidade, que é merecida, vitória suas. E é isso. A gente se vê dia 21. Obrigado pelo tempo de vocês aqui com a gente. Nós é que agradecemos, Cris e Mara, a oportunidade que vocês nos deram de vir aqui, nos apresentar, fazer com que as pessoas nos conheçam um pouquinho mais dessa nossa história, né? Essa de vida, pegada essa diária. pegada nossa, todos esses projetos que nós temos dentro da nossa empresa. Isso é legal e agradeço de E coração gratidão, a vocês. né? Muito Vai ficar obrigada. eternizado. Esse vídeo, futuras gerações vão assistir vocês. Isso aí. Vão ter uma aula. Com certeza. Obrigado mais Mas uma vez. e uma coisa que eu faço de forma constante no meu escritório é ensinar. Ensinar. As pessoas quando saem de lá, quer queira de um jeito ou de outro, né? Passa pela minha sala para se despedir e agradecer. Porque às vezes chega lá, como eu contei lá no início, né? As pessoas que chegam lá sem conhecimento. Porque ela vai exercer uma função de menor importância ali, que é um auxiliar, né? Mas quando sai dali, sai com uma bagagem, já sai com uma profissão, uma formação. Depende do interesse dele, ele vai aprender muito mais, ele já vai buscar uma faculdade. É gratificante pra gente, né? Muito obrigada. Eu que E vocês agradeço. que nos assistem, muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa e não deixa de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Tchau, tchau.